Já estamos de volta depois do rápido intervalo. Olha, vamos trazer o repórter Fernando Palmeira com mais uma matéria, já que a Secretaria de Saúde tem se mostrado preocupada e promovido ações de combate ao mosquito da dengue, o famoso Aedes aegypti. Vamos acompanhar. Vírus, tudo isso nós sabemos como é que acontece. A transmissão com o mosquito Aedes aegypti. Exatamente esse que parece-me que a população esqueceu um pouco, mas ele não esqueceu. Está aí pelo Brasil inteiro e aqui em Alagoas, em Maceió, não é diferente, colocando a população na cama e com sequelas e com problemas que a gente já bem conhece esse drama. Nós estamos aqui na Vigilância de Saúde do município de Maceió para saber com Carmen Samico como é que os agentes estão atuando no sentido de continuar essa batalha contra o mosquito da dengue. Olá, tudo bom? Bom, para a gente atuar aí contra o mosquito, né, na verdade a gente faz um controle diário. Os nossos agentes de combate às endemias de Maceió fazem visitas todos os dias, né, nos imóveis que a gente cadastra, como esse imóvel que ele pode ter condições, né, de proliferação do mosquito, que são todas as casas de Maceió. Todas as residências, seja imóveis comerciais e tantos outros, né, que a gente classifica cada um deles. Então, os agentes adentram esses imóveis, né, e inspeciona toda a área, né, do meio ambiente onde esse mosquito pode ter condições de proliferação. É isso que os nossos agentes vêm diariamente realizando em Maceió. As ações do Aedes aegypti estão aí já há muito tempo, as campanhas se sucedem, a comunidade, às vezes, a gente imagina que está consciente, muitos fazendo o seu papel de evitar as águas paradas em casa, piscina, vaso, enfim, o vaso da plantinha, tudo isso no quintal, mas parece-me que chega um dado momento que a comunidade começa a esquecer das coisas, muito embora as doenças estão aí se sucedendo e, mais uma vez, esse dinamismo que deve ter na saúde pública para que a gente evite. Como estamos nesse momento, a comunidade tem ajudado, tem participado ou tem colocado entraves não recebendo os agentes? De fato, a gente tem um histórico, né, que a população ela não ajudava, auxiliando os agentes de combate às endemias a adentrar nos seus imóveis. A gente ainda tem algumas situações, algumas áreas de Maceió que tem alguns tipos de recusa. A gente vem observando que essa recusa com o tempo, né, e essas doenças elas vêm se agravando na população, a dimensão, né, da doença ela vem se espalhando, então as pessoas elas têm mais receios de adoecer e até aquelas que já adoeceram novamente virem adoecer. Então a população ela tem aceitado, acatado, né, essa visita do agente para que ele identifique esses problemas. Então, inclusive, a gente solicita à população nessa semana esse engajamento, esse auxílio, né, ao agente de endemias, porque a gente está fazendo um levantamento de índice para saber qual a dispersão, né, qual é o percentual de residências hoje de Maceió que existe foco do mosquito. Então, a gente solicita essa população que nos auxilie nesse momento. Mas sabendo, sim, que a maioria das pessoas hoje vem nos ajudando, mas aqueles que ainda têm um pouco, né, de receio, a gente pede esse auxílio, essa ajuda que contribui com a saúde de todos, né? Qual o melhor canal, ou os telefones, ou e-mail, ou presencialmente, que a comunidade pode entrar em contato direto com a sua diretoria de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió? Isso é muito importante. Existem várias situações no nosso dia a dia, né, nas ruas, em alguns imóveis que a gente vê que são abandonados, que a população pode, sim, nos auxiliar, tá? Especialmente também piscinas, né, que a gente vê que as pessoas às vezes não tratam, não cuidam dessas piscinas. A gente tem um Disque Denúncia, né? O nosso Disque Denúncia é o 3312-5495. Então, a gente pede encarecidamente à população que nos auxilie e cada um de nós, né, fazer o nosso dever de casa. Eu e todos nós, né? A população inteira precisa, assim, se engajar nesse momento, né, especialmente agora no verão, onde o mosquito tem fatores propícios, né, favoráveis para que ele desenvolva. O telefone é bom repetir, é o 3312-5495, está aqui inclusive no quadro de aviso da própria entidade. Você também é responsável e não esqueça, o Aedes aegypti é o mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e zika vírus, com um agravante aí que traz para as crianças principalmente a microcefalia. É algo muito sério e muito grave e a gente não pode simplesmente arrefecer ou esquecer. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a
TV Mar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Obrigado, Fernando Palmeira, pela sua participação. Está aí o nosso Fernando Palmeira, o nosso repórter, trazendo mais informações. Vamos ao quadro Saber e Debate com o professor Luiz André. Professor, a desigualdade de que forma pode ser explorada para as próximas provas, os próximos concursos, pelos concorrentes, pelos candidatos? Seja bem-vindo mais uma vez. Olá. Bom dia para os nossos telespectadores, dessa feita na terça-feira, né, no nosso horário aqui cativo. De fato, essas temáticas sociais, a primeira coisa que interessa ao nosso cativo telespectador entender que temáticas sociais são as que mais caem em provas de concurso e de vestibular. Temáticas que envolvam a questão da desigualdade. Essa desigualdade, a gente está falando aqui no caráter social, econômico. Sim, com certeza. São sempre muito pedidas, né? Como pode ser explorada, para poder, então, responder a tua pergunta? Através de mecanismos, entre eles, filosóficos, jurídicos, sociológicos. Eu vou te dar um exemplo bem legal que a gente sempre repete aqui. Se nós pegarmos a Constituição, ela determina que o Estado brasileiro ele é responsável por eliminar essas desigualdades. Em seus objetivos presentes no artigo 3º da Constituição, isso é muito claro. Isso poderia ser parte do argumento principal a começar esse texto, né? Então, nós poderíamos trazer a ideia de que o Estado foi criado com o propósito de eliminar essa desigualdade social, citando o artigo 3º, tá, da Constituição Federal. Então, assim, explorar essas situações filosóficas, Viderlan, sociológicas, jurídicas, ou um aspecto cultural, por exemplo, de um filme, não é? de uma arte, da própria música, é sempre muito pedido em qualquer tipo de texto, não tenha dúvida. Entendi. Então, o aluno, o candidato, ele precisa estar muito bem por dentro dessa situação, né? Não tem outro caminho. Nós chamamos isso de visões universalistas, aquilo que a prova do Enem, especificamente, chama de repertório sociocultural. Se ele tem tal situação, ele já começa a redação, já começa o seu texto com base nesse critério, né? Entendo. Vou te dar um outro exemplo bem interessante. Por exemplo, se nós... aqui no Brasil nós temos um processo histórico social, infelizmente, né, de pouca participação popular, a não ser nos rompantes, né? Nós tivemos grandes rompantes, vamos deixar claro, e obviamente isso deve ser lembrado pela história, né? São tantas conjurações, tantas inconfidências, tá? Mas o povo brasileiro ele é muito pacífico em relação a determinadas participações. Nós somos especificamente hoje educados para votar. O voto é obrigatório, mas a abstenção no Brasil já começa a se tornar um grande problema. Nós temos índices de abstenções em eleições últimas aí que beiram 30%, né, dos votantes. Isso significa um conceito sociológico, desde a década de 60, levantado, né, em Harvard, nos Estados Unidos, por um sociólogo chamado Robert Putnam, que chama capital social. Quanto maior a participação popular, maior a participação política, menores os problemas sociais. Isso é diretamente ligado, entendeu? Então, o que significa? Trazer esse conceito da sociologia, do capital social a um texto, tá? Certamente você vai ter uma capacidade de texto e uma organização no seu texto muito boa, né? Então, citar o Robert Putnam e tantos outros sociólogos que debatem essa questão do capital social. Essa semana, inclusive, eu estava lendo uma tese de doutorado transformada em livro, que falava exatamente da eliminação da desigualdade, né? Se falava que a democracia não necessariamente ela vai ser responsável pela eliminação da desigualdade, mas nós vivemos períodos históricos no Brasil de ditaduras, né? A ditadura militar recente, de 64 a 85, ou a ditadura varguista do Estado Novo. Nesses momentos, há um aumento da desigualdade. Quer dizer, nós precisamos lutar, ter um capital social maior para que nós, em momentos como esses democráticos, nós possamos, de fato, eliminar essa desigualdade. Pois é, essa é a participação do professor Luiz André, que no quadro Saber e Debate, todas as terças-feiras, né, trazendo informações aqui para os candidatos, concorrentes, muitos concursos previstos para 2020. Né? Exatamente, diversos concursos, principalmente na área jurídica, aí já começam a aparecer aí, área administrativa, e nós estamos aqui certamente aptos a ajudá-los. Um abraço, meu amigo. Assim nós vamos encerrando esta edição do TV Mar News. Luiz André fica aqui comigo, vai encerrar o programa hoje aqui do meu lado, tá certo? E amanhã estaremos de volta a partir de 8h30 da manhã para uma nova edição. Lembrando que vem aí mais um campeão na programação da sua TV Mar. Lembrando sempre que às 11h30 da manhã, sempre esse chamamento para você que acompanha o esporte, para você que gosta do futebol. O Alexandre Lino chega com o canal Esportes. Márcio Anda e seus convidados aqui no estúdio. E nós teremos um novo encontro, naturalmente, amanhã com uma nova edição do TV Mar News. Fique com Deus, a gente se vê.